Tem duas situações que a gente tem que se estruturar. A primeira é a situação em que eu vou ter que interromper uma pessoa da equipe para que ela pare o que esteja fazendo e faça uma coisa que chegou com alta criticidade. Essa é a primeira situação. E é a situação mais crítica. E tem a situação em que eu não preciso interromper a pessoa, mas eu preciso furar a fila. Aquela demanda, ela não suporta esperar numa fila. Ela não tem uma criticidade tão elevada a ponto de eu ter que interromper alguém, mas ela também não pode esperar a fila para ser atendido. Essas duas situações são situações de quebra de planejamento e elas precisariam ser estruturadas como um processo. E aí, o que significa estruturá-las como processo? Você tem três grandes partes, né, esse processo. A primeira é como a demanda chega, qual é o processo de identificar essa demanda o mais rápido possível para que você não perca tempo, digamos assim, com essa demanda esperando no limbo para alguém descobrir que ela é crítica. Isso é crítico especialmente para o Samuel. O Samuel tem SLAs muito curtos, muito rígidos, né, que geram perda direta de grana. Então, para ele, é muito crítico que quando uma demanda chegue, o cara que atende o telefone tem que ser capaz de identificar que aquela demanda é do tipo X, que é um tipo que requer, todo mundo entrar em estado de alerta. Tem o modelo americano, vocês conhecem aquele modelo americano de defesa nacional, o DEFCON? Já ouviram falar do DEFCON? Os Estados Unidos têm 5 níveis de alerta para defesa nacional, né? DEFCON 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, se tem uma ameaça terrorista lá, não sei o quê, o Departamento de Defesa vai lá e fala assim, subimos o alerta para DEFCON 5, aí, que é um alerta máximo, não sei o quê. Automaticamente dispara uma série de eventos que faz as coisas se organizarem de uma forma diferente. Todo mundo começa agora a fazer as coisas diferentes porque o nível de atenção mudou. Lá o Thiago tá falando ali que o 1 é o mais crítico. Então, DEFCON 1, cara, deve ser quase o 11 de setembro, uma coisa assim. Então, o que eu tô dizendo é que você tem um DEFCON 1 lá no seu ambiente que você tem que caracterizar ele muito claramente. E aí, todos vocês 4, se vocês pararem e sentarem para especificar quais são as situações claras que fazem com que aquela demanda seja classificada como DEFCON 1, aí você cria o seu nome lá, aqui é o XYZ1, não sei o que, dá um nome para isso, demanda de emergência. Então você estabeleceu um checklist, falar assim, por exemplo, no caso do Samuel, se o sistema não conseguir emitir nota fiscal, classifica como tal. Se ele não conseguir, o cliente não conseguir fazer um faturamento, ou seja, está perdendo dinheiro, classifica. Então você estipula um checklist que o cara que atende o telefone, ele vai ter que olhar, caiu nesse caso. Se sim, isso já vai seguir um processo diferente que você vai combinar com toda a tua cadeia de valor. Do atendimento, vai para o cara do suporte, e o cara do suporte, porque veio como DEFCON 1, ele vai parar tudo que vai fazer e vai analisar para ver se é DEFCON 1 mesmo, ele vai falar, o cara não consegue mesmo emitir a nota, tararau. Aí ele vai lá na sala, fala com o gerente de desenvolvimento, fala, tem uma situação DEFCON 1, eu preciso que você olhe. Aí o gerente de desenvolvimento na hora vai lá, interrompe o desenvolvedor e fala, chegou um DEFCON 1, eu preciso que você olhe isso aqui agora. E aí interrompeu. E aí a cadeia toda... E aí você está medindo lead time, nesse caso não é uma situação similar ao lead time, a um desenvolvimento, porque você não tem enfileiramento, não tem filas para lidar. É uma bala que passa pelo processo, cabo a rabo, cortando tudo. Mas tem delays mesmo assim. Porque acontece? Se o cara do atendimento, se a pessoa que recebe a demanda não detecta que aquilo é um DEFCON 1, aquilo vai pro limbo. Aí o cliente liga 2 horas depois, já tá com um nível elevado de estresse e fala assim, não sei o que. Aí olha de novo e fala, agora que é um DEFCON 1, ou seja, você já teve 2 horas de perda lá na frente. Então se você fizer esse tipo de análise para todas as demandas que chegam e que são classificadas no final como tal, você vai ver esses delays tanto nessa ponta do início quanto na ponta do final, que é depois que o desenvolvedor termina e ele devolve para o pessoal fazer o deploy daquilo, sei lá, o suporte vai lá botar o sistema, uma versão nova do sistema para o cliente, ou vai fazer o deploy, ou até ligar para o cliente para avisar que é outra coisa desse tipo. Normalmente tem delays nessas duas partes do processo, porque no meio ali, quando é o desenvolvedor, normalmente vai ser em delay. Então, essa é a primeira situação que vocês teriam que ter estruturado mesmo. Todo ambiente de manutenção, eu sempre recomendo, faz isso, estrutura qual é o critério para a demanda que chega virar
eu estou dando esse nome DEFCON aqui, né? Pode usar o nome que você quiser, para ela se encaixar como demanda, sei lá, de alta criticidade, aí você vai dar um nome para isso e tal. Mas por que tem que ser objetivo o critério? Tem que ter um checklist objetivo. Porque senão, o que vai contar é o grito do cliente, é a hierarquia da empresa, é o comitê ali do Matias, que vai, sei lá, vai falar mais alto. Então, se você pré-combina com a empresa tá aqui, olha, para eu ter um sistema saudável, eu não posso ser interrompido a todo momento, eu só posso ser interrompido em situações extremamente críticas, porque senão eu não consigo ter um planejamento que funcione. E aí, essas situações extremamente críticas, eu preciso pré-combinar com vocês, ó, não pode ser intervenção política, não pode ser grito, não pode ser, enfim, situações subjetivas. Então, vamos objetivar isso. Como objetivo? Dizendo quais são as features que não podem parar, quais são as situações que o sistema está que não podem acontecer. E fazendo isso, e definindo esse processo de bala que atravessa, você vai ter a primeira situação endereçada, que é a mais crítica de todas.